Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Tem uma palavra muito, creio assim, muito linda e que é para nós hoje, que Deus deu para Moisés, lá em Deuteronômio, para o povo, né, de Israel, Deuteronômio 6:4. Não está invertido? Abre ali comigo, 6:4. Essa é a palavra para os pais, tá, irmãos? Os filhos, fiquem lembrando, né, de honrar o pai, de viver com integridade, com transparência, com obediência diante do pai. Deuteronômio 6:4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, quer dizer, vai meter na cabeça dos filhos, dos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, para nós pais, quando é que nós ensinamos filhos? Em todo o tempo. Todo o dia. Isso, irmãos, significa que as atitudes são importantes, a maneira que nós vivemos. Né? Mas claro que é importante ensinar a palavra, principalmente para os mais pequenos, né? De tu poder ministrar os textos, ter alegria para quem tem filho pequeno de ler para o filho. Então esse é o conselho de Deus para nós pais. E acho muito tremendo assim que Josué no final da carreira dele, né? Quando já tinha vencido as guerras que precisava. O cara já tinha vencido 30 e poucos reinos. E ele chega no final da carreira dele, ele traz um desafio para todo o povo de Israel, né? Ele diz para ele: olha, como Deus nos ajudou até aqui, vocês viram os deuses que nossos pais serviram lá do outro lado do rio, vocês viram no Egito, vocês viram os deuses que tem aqui na terra dos amorreus, na qual conquistaram, mas ele diz assim: olha, vocês que vão decidir, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Sabe, e Josué era aquele cara, irmãos, que tinha andado com Deus. A palavra, né, narra para nós que quando Moisés ia para a tenda, diz que o moço Josué, quando Moisés ia para lá para falar com Deus, que o moço Josué não se afastava dali. Quer dizer, eu imagino que Josué escutava Deus falando com Moisés, né? Ele estava ali, vendo tudo aquilo ali. Não é por nada que ele foi escolhido para conduzir o povo depois. E olha o que esse cara viu da mão de Deus nas conquistas. Quando a gente começa a ler o que Deus fez, né? Até de parar o sol para terminar a batalha. Então, sabe, é tremendo isso, irmãos. E ele chegar no fim da vida e dizer: olha, se vocês querem, se alguma coisa diferente, ele diz: mas eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Uma postura de um homem que andou com Deus. Uma postura de alguém que é exemplo para nós também, né? E essa palavra servido, Josué, ali, ela não é só uma palavra no sentido de obediência, não é só uma palavra no sentido de adorar, mas é uma palavra no sentido de servir como trabalho também. Então eu creio, irmãos, que todos nós devemos olhar para a vida cristã com uma perspectiva de trabalho para o Senhor. Eu e você, além de nós amarmos o Senhor, adorar o Senhor, andar com Ele, obedecer o Senhor, nós precisamos compreender a importância de trabalhar para o Senhor e com o Senhor. Nem todos nós, a palavra é muito clara, somos chamados para fazer a mesma coisa, a mesma função. Mas todos nós somos chamados para trabalhar com o Senhor e para Ele. No corpo de Cristo, irmãos, cada um de nós é membro.
E cada um de nós tem uma função. Então, eu diria assim, não há dúvida. Há uma expectativa no coração de Deus de nós trabalharmos com Ele e para Ele. Nós precisamos compreender cada vez mais a importância de mobilizar a nossa família para trabalharmos para o Senhor. Olhando para Josué aqui. Mas, irmãos, assim, tendo cuidado. Eu acho que é um caminho assim difícil muitas vezes, de termos o cuidado para não irmos para os extremos. Demasiadamente. Nós temos equilíbrio nisso, no servir o Senhor com a família. Josué, ele quando foi derrubado o muro de Jericó, quando ele ganhou a guerra de Jericó, ele lançou uma palavra dizendo que não era para erguer aqueles muros, reconstruir aquela cidade. Que não era para reconstruir. Josué 6:26. Você pode abrir ali. Josué 6:26. E naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, sobre seu primogênito a fundação, e sobre seu filho mais novo lhe porá as portas. Por que era isso, irmãos? Porque Josué, eu creio que era assim, queria que aqueles muros, foi a primeira cidade derrubada pelo povo de Israel depois do rio. E ela era muito fortificada para a época. E ele queria que essa cidade ficasse de um marco, do memorial, para lembrar o que Deus fez derrubando aquelas muralhas, apenas eles caminhando e tocando a trombeta. E ele disse: olha, se alguém levantar essa cidade, nos fundamentos vai morrer o filho mais velho. E a hora que colocar as portas, vai morrer o mais novo. E teve um cara lá que não considerou essa palavra. Um cara chamado Riel, o Betelita. O cara, olhando para ser uma obra boa, ele não considerou essa palavra e resolveu, irmãos, reerguer os muros, reerguer essa cidade. Coloca para nós ali 1 Reis 16:34. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou. E em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Josué, filho de Nun. Irmãos, por que eu estou trazendo isso? É justamente para trazer uma pincelada aqui dos extremos. Esse cara não levou em consideração a palavra e matou seus próprios filhos. Havia uma palavra de Deus dita por Josué: não ergam essa cidade, não reconstruam os muros. Não dá bem para a gente saber se era só os muros, porque essa cidade ela foi erguida, continuou sendo erguida depois. Mas, sabe, irmão, não é assim que se constrói algo. Ainda que fosse algo importante nessa época que ele ergueu, ainda que fosse uma obra importante, uma obra que é erguida à custa do sacrifício dos filhos, não é uma obra de bênção, é uma obra de maldição que ele fez. Então, precisamos ter esse cuidado, não ir para os extremos. Por outro lado, irmãos, também não é em nome da família que nós podemos negligenciar a obra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos de equilíbrio.
moderação. Sabe? Não é em nome da família que de repente, mas é no dia do culto, é no dia do programa da igreja, eu não considero e marco alguma coisa. Ou é o shopping, ou é o jogo, ou, sabe, um cinema, e marco naquele dia. Agora tu vai me dizer, mas quer dizer que não pode faltar um culto? Claro que pode, queridos. Pode, todos vão faltar. Mas aí eu estou falando do equilíbrio. Né? Eu vejo muito uma palavra assim que eu uso muito para mim, pessoalmente. 2 Timóteo 1,7. Algo que nós recebemos de Deus. Sabe? Ele diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então eu creio que nessas horas que nós precisamos usar muito do equilíbrio, da moderação. Sabe? Eu creio que nós como pais, não é o filho daqui a um pouco começa a dizer assim, mas hoje tem aquele jogo legal, aquele o pai já corta. Não, pode parar com isso. Não deixa nem terminar, porque hoje é dia de programa na igreja. Sabe? Não vejo assim. Moderação, equilíbrio. Mas também não vejo que de repente, mas estou só meio cansado hoje e tal, né? E já não vou também. Então, irmãos, olhar para isso, equilíbrio e amor. O que eu estou, sabe? Então, não é nem um extremo de alguém que constrói algo, que trabalha algo, olhando como uma coisa para o Senhor e acaba com os filhos, vamos dizer assim, não com a morte, mas às vezes com a vida espiritual, e não é aceitando também de qualquer maneira as coisas e não participando. E eu creio, irmão, estou falando isso porque eu vivi isso minha vida toda, né, com meus filhos. E muitos de vocês que ainda estão com os filhos em casa estão vivendo isso, né? Também, então, buscar o equilíbrio. Sabe? Acho que ser pai hoje, cristão, precisa de uma graça grande para os nossos filhos gostar da igreja. E nossos filhos precisam ver em nós, pais, que amamos a Deus, que somos comprometidos com o corpo de Cristo, mas também que passeamos com eles, que brincamos com eles, que damos atenção a eles, irmãos. Não podemos, então, negligenciar a família em nome do serviço a Deus e nem negligenciar a Deus em nome da família. Mas termos o equilíbrio. A graça de Deus para nós vivermos de uma maneira, porque não há dúvida, a vontade de Deus é que nós sirvamos a Ele com a nossa família. Amém? Nós aprendemos, amém, Davi, nós aprendemos já há muito tempo aqui os mais velhos, que o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Não há dúvida disso do Senhor. Então eu queria introduzir isso aqui hoje só para a gente, assim, realmente com a palavra de Deus, de não ir para os extremos, buscar a Deus, ter paciência, revelação, equilíbrio, sabe, para poder fazer de tal maneira que a família seja envolvida no trabalho com o Senhor, no trabalho da igreja, no trabalho do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero olhar agora, seguindo no propósito de Deus, que nós temos olhado de sermos semelhantes a Jesus, olhar alguns tópicos do relacionamento de Jesus com o Pai e do Pai com o Filho. Né? Porque Jesus, nós estamos olhando justamente o modelo de Jesus para nós seguir. E, sem dúvida, esse é o modelo, né? Mas de sermos semelhantes a Ele. E nós sabemos que Jesus ele veio à Terra, já temos falado de várias coisas aqui, em obediência ao Pai, para fazer toda a vontade do Pai. Você pode abrir comigo aí João 6,38. João 6,38. Porque eu desci do céu
não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha que palavra forte, irmãos, que nós sabemos de cor, mas João, não acharam ali? 6,38. É ali, ó. Você está certo. Então, olhando para Jesus, que é o que nós estamos fazendo, ele diz, eu desci do céu, eu vim aqui na terra, não para fazer a minha vontade, mas a do Pai. O que significa que nós somos chamados sempre a fazer a vontade. O nosso desejo também deve ser fazer a vontade do Pai. Ele diz, para obedecer o Pai. Nós sabemos que pela obediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, mas pela obediência de um só homem, né? Fomos redimidos, né? Pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justificados. Todos aqueles que aceitar a obra de Cristo na cruz vão ser justificados, porque ele foi obediente ao Pai. Hebreus 5,9 diz que Jesus tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Eu creio que a nossa vida, irmãos, cristã, olhando para Jesus cada vez mais, nós somos desafiados dia a dia à obediência da palavra. E dá para perceber que Jesus ele tinha um desejo, uma vontade de obedecer ao Pai. A gente não vê, não vê Jesus reclamando, né? Ou entristecido por aquilo que tinha que fazer. Então eu creio que é o modelo que nós somos chamados a fazer. E por outro lado, é tão precioso também nós ver como o Pai se alegrava com Jesus. Se a gente olha quando estavam batizando Jesus, após o batismo, Deus falou assim, né? Ó, este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Quando os discípulos foram no monte, Pedro, Tiago e João com ele, e na transfiguração, diz que chegou mais Moisés lá e Elias para tomar um chimarrão junto, e ali naquela festa toda, Deus vem e diz para eles, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutem ele, ouçam ele. Irmãos, aqui nós vemos Deus assim confirmando, assim manifestando a sua paternidade sobre Jesus e o seu amor sobre Jesus. De uma maneira assim, eu creio que muito tremenda, né? Eu estava falando com o André, brincando, que parece assim, a gente olhando que Deus, como a gente diz assim, estava arrebentando os botões da camisa para falar, para dizer para eles, com alegria, dizer, vejam aí, este é meu filho. A alegria, esse é meu filho amado, obedeçam a ele, ouçam a ele, ele está dizendo. É esse filho aí que eu amo. Eu creio que no coração de Deus ali, tudo aquilo voltando a ele, que é a verdade, que é o caminho, é esse cara aí, ó, esse meu filho que vai morrer na cruz por vocês. Ele é o único mediador entre vocês e eu. É claro que que Deus só se militou ali, esse é meu filho amado, né, em quem me comprazo, escutem ele. Mas se nós olhar lá em Isaías, né, 53, ele tinha dito, esse aí é o meu filho, ele disse para Isaías, vai morrer, né? Pelas pisaduras deles vocês vão ser sarados. E ele diz, mas no final vai valer a pena, ele vai se alegrar com a obra que fez. Então, Deus, se a gente prestar atenção agora, olhando para nós pais, Deus, ele manifestava assim essa paternidade do filho. Ele dizia para o filho que amava o filho. E para nós pais, irmãos, eu creio que é muito importante dizer para os filhos que ama os filhos. Sabe? Mas... Sabe? Meu filho já sabe. Creio que sim. Mas e por que não dizer uma vez, 10 vezes, 1000 vezes? Sabe? De dizer para o filho, que nem Deus está dizendo, esse é meu filho amado em quem eu me alegro, que me dá contentamento. Dizer para o filho também, os elogios, né? Valorizar o filho, no que ele faz de trabalho, na obediência que ele tem, sabe, nas conquistas que ele tem, depende da idade, né? Mas as conquistas são sempre importantes valorizar. É muito importante, irmãos, gestos
e atitude. Nós podemos ver a atitude do Pai para com Jesus. Sabe? Pensa bem para Jesus, publicamente lá, todo mundo ali, os que estavam reunidos ali no batismo, vendo aquela voz, ouvindo aquela voz, vinda dizendo, este aí é meu filho. Cara, algo sobrenatural, assim, que todo mundo não tinha dúvida de ver. Quem pode ser? Só pode ser Deus. Né? Mostrando o amor dele e a paternidade dele sobre a vida de Cristo. E para nós pais, irmãos, nós precisamos desenvolver cada vez mais isso. Sabe, eu creio que a geração mais nova hoje tem bem mais facilidade, talvez os mais velhos tinham menos facilidade, de demonstrar isso em abraço, beijo, essa realidade que é para nós, amamos nossos filhos, somos pais deles, né? Damos segurança a eles, estamos junto com eles. Havia uma unidade, um comprometimento entre o Pai e Filho Jesus. João 10:30. Versículo bem curtinho ali. Jesus dizendo ali com toda a convicção, né? A unidade que ele tinha com o Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. É eu e o Pai. Eu sou um com meu Pai. Não havia abalo de confiança para Jesus. Eu sou um com meu Pai. João 5,19. João 5,19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier a fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Aqui nós vemos assim Jesus colocando a humanidade dele, dizendo aqui, ó, eu sou filho de Deus, mas também sou homem, e tudo que eu faço eu só posso fazer porque o meu Pai faz. A dependência do filho está mostrando aí do Pai, e o Pai como um exemplo a ser seguido pelo filho. E isso chama para nós, irmãos, a nossa dependência que nós devemos ter do Pai. Amém? A mesma dependência que Jesus tinha. Nós só podemos fazer alguma coisa, irmãos, se do alto, se o Pai ordenar. Sabe? Sobre cada pessoa que oramos, só vai curar se o Pai ordenar. E assim, todas as coisas. Precisa estar essa convicção no nosso coração. Essa clareza. Havia um comprometimento entre Jesus e o Pai. Esse mesmo comprometimento Deus quer que nós tenhamos com Ele. Amém? Porque nós somos semelhantes a Ele. Jesus também ele deixou muito claro que o Pai não o deixou só. E assim é para nós também, irmãos. João 8:29. João 8:29 diz assim: aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus afirmando que Deus nunca o deixou só. Estava com ele. Nós sabemos que a única coisa que houve foi na hora da crucificação, porque ele tinha que ficar só, para cumprir o que ele veio fazer. Quando todo o nosso pecado, o pecado da humanidade estava sobre ele, ele precisou então ficar naquele momento ali só. Irmãos, eu creio que é uma das coisas muito, muito importantes também nós ter essa convicção que nós não estamos só, Deus não nos deixa só. Eu quero ler 2 textos sobre isso, Isaías 41:10. Abre aí, hoje nós vamos folhear um pouquinho.
Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quer dizer, eu te seguro com a minha mão direita. Essas palavras, irmão, tem que estar no nosso coração, na nossa mente, tem que estar enraizada em nós, porque vem momentos que de repente nós, mas será mesmo que Deus está aqui? Será mesmo que Deus está comigo? E Ele está. Ele é fiel, a palavra dele é verdadeira. Mateus 28:20, as últimas palavras relatadas ali de Jesus, também nos dá essa segurança. Quando ele diz, ide, fazei discípulo de todas as nações, vai ainda dizer no final, daí diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim dos tempos. Que palavra, assim, eu creio, de conforto e segurança ele deu para os discípulos? A palavra que é para nós. Eu creio que são palavras, irmãos, que motivam, que aquele cara que está lá hoje, talvez no Paquistão, na Índia, na China, lugares mais difíceis, isso está na mente, no coração dele, essa palavra, eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco, todos os dias. Outra coisa que Jesus também deixou muito claro, que o Pai sempre ouve o Filho. Sempre ouve o Filho. Vamos olhar agora João, Evangelho de João, capítulo 11. João capítulo 11, versículo 41 e 42. Que ele está falando, contando de Lázaro. Diz ali, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus dizendo ali, deixando muito claro para todo mundo, para todos nós, eu sei que tu sempre me ouve, eu sabia, eu só disse isso para que eles tivessem plena certeza. Essa segurança, irmãos, é que nós precisamos, essa convicção nós precisamos como igreja. Se Jesus tinha, nós somos semelhante a Ele, ao Espírito Santo, a vida dele em nós, então nós precisamos ter essa convicção que o Senhor sempre nos ouve. Eu creio que às vezes o nosso problema, irmãos, é que nós chegamos diante de Deus e pedimos, e colocamos nossas dificuldades. E na hora de esperar Deus falar conosco, nos ouvir, nós já não estamos mais. Nós somos apressados. Eu estou falando por mim agora, pode ser que não, tomara que não aconteça isso contigo. Mas chego assim, Senhor, eu tenho esse problema. E vou embora. E às vezes que vai bater a dúvida, mas será que Deus me ouviu? Pode ser que eu nem esperei a resposta, pode ser que você não está esperando a resposta na presença de Deus. Davi, ele tinha plena convicção disso também. No Salmo 55:17, ele fala também. Nós sabemos que Davi era o grande adorador, o que mais escreveu cânticos, um homem que tinha prazer de estar na presença de Deus, mas aqui ele está falando de queixas, que Deus ouvia ele. Salmo 55:17, diz assim, à tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz.
Quer dizer, qualquer hora do dia, Davi estava dizendo que Deus estava ouvindo ele. E eu queria deixar esse desafio para nós olhar isso assim, que é justamente como Jesus disse, não, eu sei, Pai, que tu sempre me ouve. Como Davi diz que de manhã, de meio-dia e de noite, Deus ouvia ele. Irmãos, Deus nos ouve hoje. Amém? Deus nos ouve hoje. É muito importante se nós temos essa certeza, essa convicção. Agora, isso não significa, irmãos, que Deus vai fazer tudo aquilo que nós pedimos. 1 João 5,14. Abre comigo. Primeira João 5,14. Mais para o finalzinho da Bíblia. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E ele continua, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se pedimos segundo a vontade dEle. Agora, nós não podemos, irmãos, cair, às vezes, no erro de imaginar, Deus não me ouviu só porque não atendeu. Tiago diz que muitas vezes a gente pede e não recebe porque pede errado. Pede algo para os nossos próprios deleites, prazeres. Então, nós precisamos lembrar que o atendimento de Deus, ele está condicionado a uma coisa, conforme a vontade dEle, conforme o desejo dEle. Então, nós também temos que alinhar a nossa oração com o desejo do coração de Deus. Quando nós oramos, irmãos, nós não podemos esquecer de como é que Jesus nos ensinou a orar. Falando isso aqui, o que ele diz? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. O Paulo fala em Romanos 12:2 que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas o nosso desejo, irmãos, nós temos que entender que nem sempre é bom. Às vezes no momento é bom, mas no futuro não será bom. Às vezes eu desejo um trabalho X ou Y, vou trocar. E daqui a um pouco não acontece, eu quero, será que é isso mesmo? Às vezes eu quero trocar um carro, e aquele carro é bonito, é espaçoso, tem tudo que eu acho que tem. Mas Deus quer que eu vou me endividar muitas vezes? Ou se tratando daqueles que querem casar, né? E é uma coisa, a família está no coração de Deus. Mas aquela moça é tão bonita, aquele rapaz é tão bonito. Mas é esse ali? Como é que está o meu sujeitar a Deus? A minha vontade? Alinhar? Porque eu creio que tem orações, às vezes, que é meio duro até dizer, né? Senhor, faz a tua vontade. Eu estou querendo demais isso aqui. Eu estou querendo demais isso aqui. Mas faz a tua vontade. Irmãos, eu quero finalizar dizendo, eu creio que o que nós precisamos sempre, mas o que nós temos talvez aprendido, sido revelado nos últimos tempos, não é nós conversarmos com Deus só quando precisamos de alguma coisa. Só quando nós precisamos resolver um problema, uma parada, como alguns dizem, né? Seja uma situação, às vezes, financeira, seja de casamento, seja para se casar, seja um problema no trabalho, seja uma doença, uma situação difícil, às vezes, com o filho. Isso é necessário trazer diante de Deus? É necessário, sem dúvida. Mas, irmãos, eu creio que o primeiro ponto é nós chegarmos diante de Deus para adorar a Deus, para louvar a Deus,
pelo que Ele é, não pelo que Ele vai fazer para nós, ou por o que Ele pode fazer para nós. E aí quantos motivos? Porque nos criou, né? Pela salvação que veio, pelo Filho dele que Ele deu para nos salvar, pelo amor que Ele tem por nós, por Ele cuidar de nós todos os dias, nos dá comida, nos dá um teto, nos dá um carro, pela paternidade dele sobre nós, pela igreja. Irmãos, eu creio que o desafio para nós e a palavra para nós, aquilo que o coração de Deus quer, é que nós vamos simplesmente para ficar na presença de Deus. Sem olhar para o relógio, como um filho e um pai conversam. Não é legal quando o filho e o pai conversam? Tu não tem um assunto específico. Pode começar um assunto e vai terminar no outro assunto. E isso eu entendo que é o que Deus espera de nós. E é o que nós precisamos chegar a Deus. E depois de uma conversa bem longa, bem gostosa, quem sabe daí a gente pede algo. Usando aquilo que a palavra nos ensina. Mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Mas em primeiro lugar, exaltar Ele, conversar. Eu quero trazer isso como um desafio para nós. Eu também tenho, é isso que o Espírito Santo tem me falado, é isso que eu tenho entendido para a minha vida também. É um desafio. Ficar na presença de Deus. E não é uma questão de tempo, irmãos. Nenhum de nós tem mais de 24 horas por dia. E nem menos. É uma questão de revelação, é uma questão de nós, se render à vontade de Deus. Eu creio que só vai mudar as coisas ao nosso redor e a nossa vida, essa paz que muitas vezes nós buscamos em várias coisas, nós vamos encontrar a partir do momento que nós nos rendermos a estar na presença de Deus. A ter plena convicção que Deus nos ouve, como Jesus, fez questão de deixar muito claro que o Pai ouve aquilo que Ele pede, Ele ouve. Irmãos, e também que nós possamos gastar tempo com nossa família, vivendo em harmonia, em unidade, servindo juntos ao Senhor. Uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Talvez é o maior desafio para todos nós, irmãos. Mas é o que está no coração de Deus. Nós podemos orar a esse respeito, Porque a palavra diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Imagina nossos filhos, nossa descendência. Está no coração de Deus. Então, no Dia dos Pais, queria trazer isso também para nós pais, do relacionamento de Jesus com Deus e Deus com Jesus, mas de nós, assim, poder estar trabalhando muito com Deus pela nossa descendência. Confiando que Deus não é a força do braço, mas é a ação de Deus na vida dos nossos filhos que vai trazer eles, que eles vão amar. As experiências que eles precisam ter com Deus nós não podemos gerar. Nós podemos cooperar. Amém, irmãos? E nós precisamos desenvolver, então, esse relacionamento com Deus mais íntimo, de aprender, de desejar estar na presença dEle. Certo? Que nós nunca estamos só, não importa, irmão. Assim Jesus se sentia, aonde tu estiver, o momento que estiver, Deus, se tu recebeu Jesus na tua vida, Deus está contigo. E não importa se tu está pensando que a tua oração não está sendo ouvida, está sendo ouvida. O que não pode ser que não está no tempo, pode ser que aquilo que está pedindo não é bom para esse tempo, mas a palavra diz que Deus está ouvindo. E que se for da vontade dele, vai acontecer. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.